Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira. E olha, meu amigo, uma terça-feira bastante agitada na nossa colina histórica. O Vasco olha mais do que nunca para o seu 2025. Um 2025 de reformulações, um 2025 de saídas, de chegadas e de muitas mudanças. E é claro, meu amigo, a gente vai trazer exatamente aqui para vocês, nesse Fala Gigante, novidades quanto ao que o Vasco já pensa para o ano que vem. Vamos falar sobre a questão do goleiro Léo Jardim. Vamos falar sobre um interesse, ou melhor dizendo, um possível interesse do Vasco no atual goleiro do Lanús, clube argentino. Vamos falar sobre a possibilidade de saída do zagueiro Léo e algumas outras informações. Dito isso, teremos aqui, é claro, né, um Fala Gigante, volto a repetir, agitadíssimo e completamente imperdível para vocês, torcedores vascaínos. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, torcedor. Aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito mesmo com o apoio e a ajuda de todos vocês aqui no nosso canal, deixando aí o seu like e a sua inscrição. Estamos aí no objetivo de chegarmos à marca dos 142 mil inscritos. Estamos na contagem regressiva. É muito fácil para você se inscrever aqui no nosso canal. É só apertar na palavrinha inscreva-se, que tem logo aqui abaixo do vídeo. Você primeiramente vai tirar do modo tela cheia, colocar no modo tela reduzida, né? Ou seja, o vídeo tá assim para você, ó, aparecendo desse jeitinho. Você tira do modo tela cheia, coloca no modo tela reduzida e vem aqui no cantinho, ó, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Apertou nela, tá feito. Você será o inscrito do canal. E aí, se você vir apertar nesse sininho e apertar na notificação todas, meu amigo, aí já era. Aí que você vai estar ajudando mais ainda e muito pelo contrário, não apenas ajudando. Você que gosta do nosso canal, esse sininho vai fazer com que todos os nossos vídeos eles sejam notificados a vocês, como se fosse uma mensagem de WhatsApp, né? A gente vê o vídeo e aí vai ser notificado no seu celular. E é claro, não esqueça, ó, larga o dedo aqui no like para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Show? Então conto com você, hein, vascaíno, de vascaíno para vascaíno. Siga o nosso canal. Aliás, se inscreva no nosso canal e também, ó, siga a nossa página lá do Instagram. Você tá dando mole, tá? Papo de amigo mesmo, ó. 7 mil inscritos, conseguimos chegar a essa marca gigante por lá. A gente tá fazendo um trabalho muito maneiro. Informação que a gente vai trazer aqui, ó, sobre o Léo, já tá lá no Instagram e você tá dando mole. Informação que a gente vai falar sobre o Léo Jardim, já tá lá no Instagram e você tá dando mole. Podia ver as informações de uma forma muito mais antecipada por lá e depois só vir aqui e confirmar o todo, né? Lá uma forma mais resumida e aqui o resumo, lá o resumo da obra, né? E aqui tudo pra vocês. Fechou? Vambora que a gente já tá enrolando demais. Vambora falar de Vasco da Gama, né? E hoje, o Vascaíno ele começou o seu dia com uma informação assim até muito inusitada e estranha, que fez com que o Vascaíno até se preocupasse com relação ao futuro. Por que eu digo isso? Porque logo pela parte da manhã, tivemos a informação através até de um renomado, tá? Jornalista aqui do mercado sul-americano, um jornalista chamado Naruel, deixa eu confirmar o nome dele, só um instantinho, Vascaíno. O nome do jornalista é Uriel Liud, perdão, é o nome do rapaz, é um setorista argentino, de muitas informações até no futebol argentino, bem, volto a repetir, renomado mesmo. Ele trouxe a informação de que o goleiro Naruel Lozada, goleiro de 31 anos de idade, que hoje veste a camisa do Lanús da Argentina, é inclusive o titular do Lanús, um atleta aí que atuou bastante jogos dessa temporada, um jogador que iniciou sua carreira no Estudiantes de La Plata, da Argentina, passou por Union Mar, Atlanta, All Boys, teve uma temporada na Colômbia vestindo a camisa do Deportivo Blasto, vestiu a camisa do Belgrano, inclusive ao lado do Pablo Verratti, foi um companheiro de clube do Verratti,
E por passar 4 temporadas se destacando no Belgrano, ele chegou recentemente ao Lanús. Qual é a informação que tivemos através desse setorista argentino sobre o Nahuel Losada? Informações é que o Vasco ele teria realizado uma proposta pela compra do goleiro. Uma proposta no valor de 2 milhões de dólares. Hoje o dólar está na casa dos R$6, ou seja, uma proposta aí quase na casa dos 12 milhões de reais, por 80% do passe do jogador. Esse goleiro ele foi comprado recentemente pelo Lanús por 1 milhão e 200 mil dólares, algo em torno aí de 7 milhões de reais há alguns meses. Então, assim, uma informação surpresa, uma informação que surpreendeu, porque hoje, ao meu ver, o Vasco, se não tem o melhor goleiro do Brasil, tem, no mínimo, um top 3 melhores goleiros do Brasil, que para mim, na minha opinião, é o Léo Jardim. E aí, meu amigo, a partir do momento que o Vasco ele tem interesse no Léo Jardim, no Nahuel Losada, ou a diretoria tá maluca, porque vai comprar um goleiro, gastar 12 milhões de reais, 10 milhões de reais em um goleiro, sendo que já tem um baita goleiro como titular, é uma loucura, né? Não é uma prioridade. A posição de goleiro não pode ser uma prioridade para o Vasco da Gama. Então, como o Vasco estaria gastando 12 milhões de reais num goleiro, sendo que precisa de zagueiro, de lateral, de ponta, de meia, de volante, de atacante, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma coerência nisso. Aí a gente começa a achar que tem alguma coisa estranha acontecendo se realmente essa proposta foi formalizada. Ou, se não tem nenhuma loucura acontecendo, o Léo Jardim poderá estar de saída. Então, a cabeça do torcedor vascaíno começou a dar parafuso, né? Começou a dar ruim na cabeça do torcedor vascaíno logo na manhã dessa segunda-feira. Até porque, de fato, e aí a gente já emenda no assunto Léo Jardim aqui a vocês. Após essa informação, hoje também foi a manhã agitada quanto ao goleiro Léo Jardim. Porque o Léo, ele tem um contrato com o Vasco até o final de 2025 apenas. Há no contrato gatilhos contratuais de renovação automática até o final de 2026. Mas como são gatilhos, não é nada confirmado. E o Vasco não se pode basear em gatilhos. Porque o Léo é um goleiro renomado, o Léo é um goleiro que tem um mercado gigantesco, o Léo é um goleiro que foi, nessa temporada passada, procurado pelo Sport em Portugal e por alguns outros clubes. É um goleiro que já teve passagem na Europa e conseguiu se destacar. Ele tem uma passagem num clube do futebol português que eu não vou me lembrar agora. E após essa passagem nesse clube do futebol português, ele foi transferido para um clube do futebol francês. Então, ele em Portugal, principalmente, ele é um nome muito renomado por conta dessa passagem que ele teve de muito destaque. Então, hoje, o Léo Jardim é um goleiro com mercado europeu, com muito gabarito no futebol brasileiro. Recentemente teve passagens pela seleção, ele foi convocado, né, pelo técnico Dorival Júnior. E o Vasco ainda não renovou com ele. Lá no início do ano, Alexandre Matos sentou sim para conversar com o Léo, mas as conversas acabaram sendo paralisadas por conta de toda essa mudança que aconteceu, né, na gestão do Vasco da Gama. Então hoje, a situação é, o Léo tem um contrato até 2025. As partes não voltaram a conversar sobre uma renovação. A expectativa é que essa conversa aconteça apenas após o final da temporada. O Léo recentemente mudou de empresário. Hoje o Léo é agenciado por Paulo Pitombeira, da agência Talent Sport. Recentemente, inclusive, o Léo foi um jogador que mudou, isso é uma informação até importante, né, de fornecedor de material esportivo. O Léo hoje tem como seu fornecedor de material esportivo a Puma, que é uma empresa também de muito renome internacional, que fornece o material esportivo do Ederson e do Everton, que são dois dos principais goleiros brasileiros em atividade no mundo. Então o Léo hoje é um nome muito gabaritado. E Paulo Pitombeira é um nome de muito renome na Europa. Paulo Pitombeira hoje é um nome que agencia a carreira do João Vitor, zagueiro que estava no Benfica, ou seja, é um empresário que tem muito espaço na Europa. E além disso, Paulo Pitombeira é um nome que também ajudou o Vasco na vinda do Maxime Domingues, que credencia ainda mais a abertura que ele tem no mercado do futebol europeu. Então, assim, é preocupante a situação do Léo Jardim, eu já adianto aqui a vocês. Mas ao mesmo tempo que é preocupante a situação do Léo Jardim, e por isso, né, a pulga atrás da orelha foi colocada quando a gente soube dessa informação do Nahuel Losada, desse possível interesse do Vasco da Gama na compra do goleiro. A gente também tem informação que hoje, mesmo diante disso tudo, né, desse cenário de fato caótico, a prioridade da diretoria do Vasco é renovar.
Acabou a temporada, fechou o Brasileiro. O Vasco ele vai sentar com vai sentar com um grupo de empresários, né, do Léo Jardim para renovar o contrato. A diretoria vai fazer de tudo para que o arqueiro fique. Se tiver que aumentar o salário, vai aumentar o salário e merece. Léo Jardim merece, para mim, ter um salário aí na casa dos 600, 700 mil reais, mesmo sendo um goleiro. Por tudo que ele faz e por tudo que ele é. Se o Vasco paga 900 mil reais pro João Vitor, se o Vasco paga 550 mil reais pro Galdames, o Vasco ele pode pagar um salário alto pro Léo Jardim. E além de tudo, né, eu acho que é um baita nome de liderança. Eu acho que o Léo Jardim é um daqueles goleiros que a gente tem que ter até o final da sua carreira. Até quando der, para marcar história, marcar história, perdão, e deixar um legado no Vasco. Eu quero ver o Léo Jardim conquistando títulos. Eu não quero que a passagem do Léo Jardim seja marcada por nada, apenas por ser um grande goleiro. Eu quero que seja marcada por títulos que ele possa construir e conquistar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então, assim, nesse momento, a formação é que o Vasco vai com tudo para cima da renovação. O Léo também vê com bons olhos uma renovação com o Vasco, mas ao mesmo tempo, é claro, vê também com bons olhos uma ida para a Europa. Depende do que for mais viável para ele, for melhor para ele. E o Vasco tem por objetivo sentar e conversar com ele após o final da temporada. Lucas, então o que está acontecendo hoje com o Nahuel Lossada? O Vasco realmente formalizou uma proposta de compra? O Vasco vai comprar? Informações que temos nesse momento, assim, volto a repetir, esse jornalista argentino é um bom nome. Tem a sua fonte. Isso foi passado para ele por alguém de alguma forma. Alguma coisa, ao meu ver, tem aí. Alguma coisa, ao meu ver, tem aí. Mas a informação, nesse momento, é que o Vasco não formalizou nada, tá? Presidente do Lanús, o Luiz Rebel, afirmou que nesse momento é impossível a saída do goleiro, muito menos por 2 milhões de dólares, como a gente informou. Recentemente, o Lanús compra o goleiro por 1 milhão e 200 mil dólares. Então, para ser vendido, até porque ele chegou há pouco tempo no clube, tem que ser um valor muito alto. Eu acho que o Vasco não vai pagar um valor alto para ter o goleiro do Lanús, sendo que tem o Léo Jardim, até porque mesmo que o seu reserva, que hoje é o Kehler, saia, que está emprestado junto ao Inter, o Vasco hoje ele olha para o futuro e vê um goleiro de seleção brasileira, que é o Felipe Gabriel. O Felipe Gabriel é o goleiro titular de todas as categorias de base, é um baita nome, assim, é um nome que dentro do Vasco da Gama é esperado muito dele. E o Vasco olha para o futuro e vê o Felipe Gabriel como o 1 do Vasco da Gama. Então o Vasco não vê com sentido, até porque o Felipe Gabriel ele vai amadurecendo, tá quase chegando aos 20 anos de idade. O Vasco não vê mais sentido em ter. O Vasco no ano passado teve Ivan, o Vasco nesse ano tem o Kehler, mas já pro ano que vem olha com o Felipe Gabriel sendo esse nome a estar no banco de reservas para o Léo Jardim. Ser o suplente imediato, o reserva imediato, e não trazer um nome pesado, não comprar um goleiro do Lanús para ser o reserva do Léo. A intenção do Vasco é desenvolver essa joia para os próximos anos. Destaque aí, né, da seleção brasileira de base desde 2015. Show? Então, esse é o resumo da ópera, né, sobre a situação envolvendo aí a possível chegada de Nahuel Lossada, a possível saída ou renovação de Léo Jardim, e também a situação envolvendo o Felipe Gabriel, que é o nome que o Vasco hoje quer, deseja, para ter no banco de reservas do Léo, não contratar e nem trazer ninguém para o ano que vem. Show? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E falando em Léo, vamos puxar aqui um outro assunto sobre um outro Léo. Sabe quem, né? O zagueiro Léo Pelé, meu amigo. Qual é a situação do Léo? A gente hoje, né, pela parte da manhã aqui no Acorda Vascão, falou sobre a situação hoje, tanto do zagueiro Léo, quanto também do zagueiro Maicon, né? Dois jogadores aí que hoje têm espaço no Vasco da Gama, dois atletas que entram frequentemente no Vasco, não com todo o respeito do mundo ao Léo e ao Maicon, mas não por conta da qualidade, ou pelo futebol que vem mostrando, mas por conta de não ter zagueiros no elenco do Vasco. Acho que se tivéssemos alguns zagueiros um pouquinho melhores, assim, pelo menos que desse para se jogar, Léo e Maicon não seriam nunca jogadores a entrarem em campo. O Maicon, porque hoje tem uma idade avançada, o Maicon vai bater aí na casa dos 37 ou 38 anos, não dá mais. A gente viu nesse último sábado contra o Fortaleza, quando o Breno Lopes viu o Maicon na frente dele, parecia que estava jogando contra uma criança, dá o tapa e o Maicon não consegue fazer nada. A gente viu contra o São Paulo, a mesma situação envolvendo o Lucas. Então, assim, não dá mais, não tá maneiro, não tá legal, não tá bonito. E o zagueiro Léo também, é uma situação constrangedora. Eu acho que o Léo,
Ser sincero, o Léo é até um jogador de qualidade. Não é um jogador de qualidade. Só que o Léo tem um problema, assim, é um problema mesmo, é mental. Mental. O Léo é um jogador que precisa de acompanhamento psicológico. É emocional, não é nem mental, é emocional o problema do Léo. O Léo tem muita qualidade. Só que ao mesmo tempo que o Léo é um jogador que poderia ser nota 9, o emocional dele faz com que o Léo seja um jogador nota 3. Porque no futebol, meu amigo torcedor, tudo é confiança. Quando você tá confiante para jogar, você vai jogar bola. Só que ao mesmo tempo, quando você não tá confiante para jogar, você pode ser um jogador bom, você pode ter qualidade, mas você não vai conseguir desempenhar o seu futebol. E a gente já viu um Léo nota 9, a gente já viu um Léo nota 8, nota 10, talvez, em alguns jogos. Mas ao mesmo tempo que o Léo ele pode ser esse jogador nota 9, por conta desse problema emocional, ele é um jogador nota 2. Erra, dá bote errado. Então, assim, situação muito ruim. Até porque se a gente olha para o principal ponto do Léo, que o Léo é forte. O que faz do Léo ser um bom jogador? A arrastada dele. Um jogador que anda com a bola. Um jogador que quebra linhas. É um lateral de origem que se transformou em um zagueiro e sabe atuar na posição. Jogador que avança, um jogador que quebra linhas, um jogador que parte para cima. Mas aí, meu amigo, se ele não tá com confiança, ele não vai ter coragem de fazer o que ele é bom. Então olha que loucura, né? Olha como, infelizmente, o Léo é um jogador hoje que no Vasco, na minha opinião, não tem mais condições de jogar. Acabou. Eu acho que o ciclo do Léo ele tem que ser encerrado nesse ano. Até para que o Vasco não sofra mais com os erros do Léo e para que o Léo jogue bola no outro clube. Eu tenho certeza que o Léo ele vai se encontrar. Eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai olhar pro Léo em algum clube e vai falar, caraca, que pena que ele tá jogando bem lá. Porque o Léo é um cara querido, o Léo é um cara maneiro. Eu queria que o Léo desse certo no Vasco, mas não tá dando. E a informação que a gente teve hoje é que, de fato, o Léo hoje é um atleta que não deve ficar para 2025. Informações aí do canal Mário Coelho Vasco é que o zagueiro Léo quase saiu do Vasco nesse meio da temporada, mas foi convencido internamente, tá, a ficar. Então, o Vasco já tinha problemas com o zagueiro, poderia perder o Léo e ficar numa situação ainda mais complicada, mas internamente foi se confirmado uma permanência e ele acabou permanecendo automaticamente. Mas o jogador não deve permanecer para 2025. Por quê? Porque existem muitos clubes no Brasil interessados na contratação do Léo. Então o jogador ele tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, mas deve estar de saída agora. Muito provavelmente, como ainda há um ano de contrato, o Vasco ou vai conseguir fazer uma troca, que ainda há um contrato, ou vender o passe do jogador. Ao meu ver, vende o passe do jogador e vai ao mercado à procura de um outro zagueiro. Essa tem que ser a situação. Eu, Lucas, não tenho informação, mas aqui para mim é um achismo. O Vasco da Gama ele deve vender o Léo para o Cruzeiro. Achismo, por quê? O Cruzeiro passará por um momento de reformulação. Cruzeiro vai muito forte para essa próxima janela de transferências. Tem uma SAF com um dono bilionário, que é o Pedrinho. E tem como técnico o Fernando Diniz, que foi exatamente o treinador que lá no Fluminense fez o Léo sair da posição de lateral e passar a jogar na posição de zagueiro. O Fernando Diniz gosta muito do Léo. O Léo gosta muito do Diniz. E o Cruzeiro, com o Pedrinho no comando, vai fazer tudo o que o Diniz quer. Então, se o Diniz pedir o Léo, o Cruzeiro virá o Vasco e vai tirar o Léo do Vasco da Gama. Então, ao meu ver, o Léo deve ter como destino para o ano que vem o Cruzeiro. Ver, achismo. Não achismo, mas que deve sim se concretizar em uma grande realidade. Se o Léo se transferir para um clube aqui no Brasil, a possibilidade é grande para que ele vá vestir a camisa do Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Mas o certo é, dificilmente veremos um Léo para 2025, uma relação já muito desgastada, que ao meu ver também não tem por que ficar. Mas qual é o grande X da questão? O Léo saindo faz precisar correr no mercado para ir atrás de zagueiros. Por quê? Maicon é um jogador com contrato até o final do ano que vem. Não sei se o Vasco vai querer a permanência dele. Se quiser, ok. O Vasco terá o Léo e terá o Maicon e terá o João Vitor. Pelo lado direito. Mas pelo lado esquerdo, quem será os zagueiros? Ou quem serão os zagueiros? Não teremos, entendeu? Eu acho que não tem zagueiro pelo lado esquerdo a não ser o Léo. Por isso que ele é tão utilizado. Então, o Léo saindo, vai precisar trazer 2 jogadores para a posição do sistema defensivo pelo lado esquerdo. Então, assim, tem que ir com urgência ao mercado nessa primeira leva da janela de dezembro, que vai ser uma reformulação grande que o Vasco fará para 2025.
Diferente do que se esperava, né? Que teríamos um ano mais calmo, mais tranquilo, não será assim. Vasco terá um ano de reformulação para o ano que vem. Muitas saídas estarão acontecendo e automaticamente com muitas saídas, muitas chegadas também terão. Show, Vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha disso tudo, saídas de Léo, saídas de permanência de Léo Jardim, a tentativa de renovação e muitas outras informações que a gente trouxe a vocês nesse Fala Gigante. Fechado? Gostaram do vídeo? De verdade, se inscrevam aí, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte aqui da nossa família e deixe seu like para ajudar aí na divulgação aqui do nosso canal. Fechou? Vamos que vamos então, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e é claro, Vascaíno, como sempre falamos aqui, saudações Vascaína.